Você sabia que a Bíblia nos convida a imaginar um mundo que existiu muito antes de as águas cobrirem a terra? Hoje vamos descobrir como era esse mundo antediluviano, um lugar tão misterioso e fascinante que parece saído de um sonho, onde a vida se estendia durante séculos e a conexão entre o divino e o humano era vivenciada de forma direta. Imagine um tempo em que as pessoas viviam quase 1000 anos, em que cada amanhecer era um lembrete da presença direta de Deus e em que as fronteiras entre o natural e o sobrenatural se confundiam. Este relato, repleto de maravilhas e advertências, não apenas nos fala da enorme longevidade dos patriarcas e da atmosfera extraordinária que pode ter protegido a humanidade, mas também de como a corrupção e o pecado se espalharam até culminar em um cataclismo sem precedentes, o dilúvio. Para adentrar o mundo antediluviano, é fundamental conhecer a narrativa bíblica que fala sobre aqueles tempos. A Bíblia, em seus primeiros capítulos do livro de Gênesis, relata uma época em que a humanidade parecia ter atingido níveis extraordinários de longevidade, onde os patriarcas viviam centenas de anos e a moralidade se desvanecia diante de um mundo cheio de corrupção. Esses relatos não são apenas histórias de eventos passados, mas também um convite para refletirmos sobre a justiça, a misericórdia e o julgamento divino. Em Gênesis, somos informados de que a vida daqueles primeiros homens era diferente, que podiam viver durante séculos e que a terra estava cheia de promessas e, ao mesmo tempo, de advertências. As Escrituras nos mostram como Deus se relacionava de maneira direta com os seres humanos, comunicando-se com eles, dando-lhes instruções e, em alguns casos, corrigindo-os. Imagine por um momento que, naquela época, as fronteiras entre o divino e o humano não eram tão marcadas como hoje. Que Deus falava, guiava e, às vezes, repreendia as pessoas de forma direta. Existem teorias, algumas baseadas em estudos científicos e outras em interpretações teológicas, que sugerem que as condições ambientais naqueles tempos poderiam ter contribuído para a extraordinária longevidade dos patriarcas. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que a atmosfera da Terra naquela época era mais densa ou protegida por uma camada de vapor que filtrava a radiação solar, criando condições ideais para a vida. Embora essas teorias não tenham sido comprovadas 100%, são sem dúvida fascinantes e ampliam nossa compreensão sobre o que aquele mundo poderia ter sido. Além disso, o relato do dilúvio, que abrange desde a corrupção extrema da humanidade até a intervenção divina para limpar a terra, é parte central da narrativa bíblica. Esse relato não fala apenas de um castigo, mas também de um novo começo, de redenção e da possibilidade de viver de acordo com um plano divino. Os ensinamentos que se derivam dessa história são profundos, e ao longo dos anos, muitos líderes e pregadores encontraram nela uma mensagem de esperança, lembrando-nos de que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus oferece um caminho de salvação. Inspirados nos ensinamentos de grandes comunicadores de fé, que souberam interpretar esses textos de modo a ressoar com as experiências pessoais de milhares de pessoas, hoje vamos ver esse relato não apenas como uma história antiga, mas como uma fonte inesgotável de lições para a nossa vida diária. Imagine um tempo tão remoto e misterioso que parece pertencer ao devaneio da mente. Um tempo em que a humanidade vivia em uma realidade muito diferente da que conhecemos hoje. O mundo antediluviano era um lugar cheio de contrastes, maravilhas e enigmas, no qual a linha entre o natural e o sobrenatural se confundia a cada passo. Naqueles dias, a vida humana se estendia por períodos que hoje nos parecem inimagináveis, chegando alguns patriarcas a viver quase 1000 anos, o que não apenas desafia nossa compreensão de biologia moderna, mas também nos convida a pensar em um ambiente e em uma atmosfera radicalmente distintos. Os relatos bíblicos e as tradições antigas descrevem uma terra na qual a natureza e a existência humana
se entrelaçavam de forma tão íntima que se podia sentir a presença do divino em cada canto. Disse que o clima era tão favorável, a atmosfera tão protetora, que a longevidade dos primeiros seres humanos alcançava dimensões extraordinárias. Uma teoria, embora não totalmente comprovada, sugere que a Terra pode ter sido envolta por uma densa camada de vapor ou névoa que filtrava a radiação solar, criando um ambiente temperado e úmido em que as condições para a vida eram ótimas. Esse manto protetor teria permitido que as células e estruturas biológicas se mantivessem em um estado de preservação e vitalidade por muito mais tempo do que é possível nas condições atuais. Naquele mundo, os dias pareciam eternos. Os patriarcas, a quem hoje chamamos lendas vivas, andavam pela Terra durante séculos, observando o desenrolar da natureza, as mudanças na Terra e os mistérios do universo, sem a pressa e o desgaste que marcam o passar dos anos em nossa era. A duração da vida se combinava com uma sabedoria acumulada que, se a medíssemos em termos modernos, nos deixaria assombrados diante do volume de conhecimento e experiência que esses seres poderiam ter compartilhado. Não é por acaso que em relatos tão antigos se fale de uma conexão direta entre o homem e o divino, pois em um mundo onde a vida se prolongava de maneira quase infinita, cada dia oferecia a oportunidade de aprender, de crescer e de experimentar o inexplicável. O ambiente natural daquela época estava repleto de detalhes que hoje nos parecem quase mágicos. A terra se estendia com paisagens que iam desde vastas planícies até montanhas imponentes, e rios caudalosos que cortavam as planícies com a força da vida em seu estado mais puro. As florestas estavam cheias de árvores gigantescas, cujas raízes pareciam abraçar a própria terra e cujos troncos abrigavam segredos de gerações inteiras. A flora e a fauna coexistiam em perfeita harmonia, onde cada ser tinha um propósito e um papel no grande tecido da existência. As plantas não eram meros organismos, eram parte de um design divino em que cada folha, cada fruto e cada aroma servia para lembrar a perfeição da criação. A biodiversidade daquele tempo, segundo as descrições antigas, era assombrosa. Fala-se de animais de tamanho colossal e de criaturas que, embora desconhecidas para nós, desempenhavam um papel fundamental no equilíbrio ecológico do planeta. Imagine mamíferos majestosos percorrendo extensas pradarias, aves com plumagens tão vibrantes que pareciam pintadas pelo pincel de um artista divino, e até répteis e criaturas aquáticas que habitavam rios e lagos com uma liberdade e um esplendor que hoje só podemos imaginar em documentos artísticos ou relatos míticos. Nesse contexto natural, a interação entre o humano e o divino era cotidiana. Os relatos daqueles tempos narram como Deus se comunicava diretamente com os homens, não por meio de mensagens abstratas ou simbólicas, mas de maneira clara e direta. Adão, Enoque e outros personagens emblemáticos caminhavam em comunhão com o Criador, recebendo instruções, advertências e bênçãos. Essa proximidade, essa comunicação íntima, parecia dotar a humanidade de uma conexão espiritual tão forte que cada ação e cada decisão tinham um peso transcendental na ordem do universo. A presença do sobrenatural se fazia notar em cada amanhecer e em cada entardecer, em cada fenômeno meteorológico que, longe de ser um mero capricho da natureza, era visto como uma manifestação direta da vontade divina. Alguns teóricos e estudiosos modernos especularam sobre como as condições ambientais poderiam ter favorecido esse tipo de interação. Sugere-se que a composição do ar e a pressão atmosférica naquela época permitiam uma transmissão de energia que facilitava a conexão espiritual, uma espécie de ressonância natural que sintonizava a humanidade com frequências divinas. Essas ideias, embora não possam ser verificadas cientificamente com os métodos atuais, abrem as portas para um mundo em que a fé e
e a natureza se entrelaçavam de um modo que hoje nos parece quase místico. No coração do mundo antediluviano, também se destacam fenômenos e seres que têm gerado debate ao longo dos séculos. Os relatos mencionam os Nefilins, seres de estatura e força sobrenaturais, fruto da união entre o divino e o humano, ou até mesmo como resultado da intervenção de anjos caídos que desceram à terra. A interpretação sobre esses seres varia enormemente. Para alguns, são evidência de uma intervenção direta de forças celestiais na história humana. Para outros, são símbolos de uma humanidade que, ao se aproximar demais do divino sem a devida humildade, arriscava perder sua essência. Seja qual for a interpretação, esses relatos têm capturado a imaginação de crentes e estudiosos, abrindo debates sobre a natureza do bem e do mal, a corrupção e a pureza, e o delicado equilíbrio que precisava ser mantido para que a vida pudesse prosperar em harmonia. A atmosfera do mundo antediluviano, segundo os relatos, estava impregnada de uma energia que transcendia o mero físico. As noites se enchiam de estrelas que pareciam contar histórias, de constelações que guiavam os viajantes e de luas que iluminavam caminhos esquecidos. Cada fenômeno astronômico era visto como um sinal, uma mensagem oculta que convidava à reflexão e à conexão com o universo em sua totalidade. Os antigos não olhavam para o céu como um simples pano de fundo, mas o consideravam parte vital da ordem natural, uma extensão da própria mensagem divina que regia cada aspecto da vida. Além disso, naquele tempo, a relação com a Terra era quase sagrada. A Terra não era apenas um recurso a ser explorado, mas um organismo vivo, uma manifestação do cuidado divino. Os primeiros homens se relacionavam com o solo, as plantas e os animais, com um respeito que hoje muitas vezes se perde na voracidade do progresso. A agricultura, por exemplo, não era praticada apenas como meio de subsistência, mas como um ato de comunhão com a criação. Cada semente semeada era um ato de fé, uma demonstração de confiança em que a terra, abençoada por Deus, responderia com abundância e vida. Esse senso de reverência pela natureza se refletia em cada aspecto do cotidiano, na maneira de caçar, na coleta de frutos silvestres e até na preparação de alimentos, em que cada ingrediente era considerado um presente divino. Alguns relatos históricos e tradicionais chegam a sugerir que os antigos possuíam conhecimentos sobre o equilíbrio natural e as propriedades curativas das plantas que hoje consideramos parte da sabedoria ancestral. Disse que certas ervas e raízes eram usadas não apenas como remédios, mas também como símbolos de proteção e renovação. Esses conhecimentos, transmitidos de geração em geração, faziam parte de uma cultura em que ciência, fé e magia se fundiam em um único conhecimento. Um saber que parecia ter o poder de curar tanto o corpo quanto a alma. O mundo antediluviano também se caracteriza pela coexistência de forças criativas e destrutivas. Enquanto a natureza oferecia um cenário de abundância e harmonia, a corrupção moral e espiritual começava a infiltrar até mesmo os aspectos mais puros da existência. Os relatos contam que a humanidade, em sua longa vida, foi caindo na armadilha do orgulho e do pecado, esquecendo gradualmente a conexão íntima que um dia teve com o divino. Esse contraste entre a magnificência do ambiente natural e a decadência interna de seus habitantes cria uma imagem de dualidade, em que o sublime convive com o trágico e o eterno se mistura com o efêmero. À medida que os anos passavam e as gerações se sucediam naquela terra abençoada e, ao mesmo tempo, amaldiçoada pela corrupção, tornavam-se evidentes as tensões inerentes a um mundo no qual a vida era quase ilimitada, mas a moralidade se deteriorava. A existência prolongada não parecia imunizar os seres humanos contra erros e transgressões. Em alguns casos, parecia até mesmo facilitar que se envolvessem em paixões
e desejos desmedidos. A falta de limites temporais, que a princípio podia ter sido vista como uma bênção, transformou-se em um fardo, pois a sabedoria adquirida ao longo dos séculos se via ofuscada por um egoísmo crescente e um distanciamento dos valores sagrados. Nesse contexto, a própria natureza agia como um espelho da condição humana. As mudanças no clima, as tempestades repentinas e até fenômenos naturais extraordinários eram interpretados como sinais do descontentamento divino diante do comportamento humano. Cada cicatriz na terra, cada rio transbordado ou vulcão em erupção era considerado um aviso, um chamado à reflexão sobre a necessidade de retornar aos caminhos da retidão e da fé. A terra, em sua imensidão e complexidade, parecia sussurrar aos que a escutavam: lembrem-se de quem lhes deu a vida, cuidem deste dom sagrado e vivam em harmonia com meus desígnios. Os relatos do mundo antediluviano, embora envoltos em uma névoa de mitos e simbolismos, têm o poder de despertar em nós uma profunda admiração pela grandiosidade da criação e um senso de responsabilidade para com ela. Não se trata apenas de uma narração de épocas passadas, mas de um convite para repensarmos nossa relação com o ambiente natural, para valorizarmos a conexão íntima que existia entre a vida humana e a Terra, e para reconhecermos que cada elemento, por menor que pareça, faz parte de um grande e perfeito design. Hoje, ao refletir sobre esse mundo quase mágico, podemos nos perguntar: que lições nos deixou aquela época de aparente imortalidade, de comunicação direta com o divino e de uma natureza vibrante? Talvez a resposta esteja no convite a viver de maneira mais consciente, a valorizar cada dia como um presente e a manter viva a memória de um tempo em que a fé e a natureza caminhavam juntas em perfeita sintonia. Quem sabe, ao olhar para trás e recordar esses relatos, possamos encontrar a inspiração necessária para renovar nosso compromisso com a vida, com a terra e com a verdade sagrada que, apesar das mudanças, continua sendo a base de toda a existência. A descrição do mundo antediluviano, com suas paisagens sublimes e seus enigmas insondáveis, é um chamado a redescobrir a beleza do que foi e a entender que, em cada canto dessa história, se esconde um ensinamento sobre a importância do equilíbrio, da fé e da comunhão com o Criador. É uma viagem que nos convida a olhar além da superfície, a explorar os mistérios de um tempo em que o eterno parecia tocar o efêmero, e a descobrir que a magia da vida reside na união perfeita entre o visível e o invisível. Em suma, o mundo antediluviano não era simplesmente uma época de longevidade e maravilhas naturais. Era uma era em que cada ser humano estava intimamente ligado a um propósito maior, em que a própria existência era um diálogo contínuo com o divino. E embora a corrupção e o pecado tenham começado a corroer esse esplendor, o rastro daquela época perdura nos relatos, nos mitos e na fé daqueles que até hoje se atrevem a sonhar com um passado em que a vida e a fé se fundiam em uma só sinfonia. A beleza daquele tempo está em sua dualidade. Por um lado, a magnificência de uma terra protegida e abençoada, onde a natureza se expressava em toda a sua plenitude. Por outro, a realidade trágica de uma humanidade que, apesar de seus dons, se perdeu na busca por poder e prazer, esquecendo a sagrada conexão com seu Criador. É nessa tensão entre o sublime e o decadente que se encontra a verdadeira essência do mundo antediluviano, um lembrete de que a grandeza da criação sempre vem acompanhada da responsabilidade de cuidar dela e honrá-la. Essa visão, tão fascinante quanto desafiadora, nos leva a questionar a forma como vivemos hoje. Teríamos perdido parte dessa conexão profunda com a Terra? Esquecemos que cada semente, cada gota d'água e cada raio de sol são parte de um milagre que se repete dia após dia? Ao explorar a descrição do mundo antediluviano,
somos convidados a redescobrir essa magia, a aprender com uma época em que a vida era uma celebração contínua da criação divina e a integrar esse conhecimento em nossa maneira de viver, amar e respeitar o ambiente que nos sustenta. Concluindo, ao adentrar a descrição do mundo antediluviano, encontramos um relato que vai muito além de cifras e dados históricos. Trata-se de um convite para mergulhar em um universo onde a eternidade era medida em séculos, onde o divino se manifestava em cada aspecto da vida e onde cada dia era uma oportunidade de se conectar com a essência do ser. É uma jornada que nos leva a refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, lembrando-nos de que, no fundo, a história do mundo antediluviano é também a história de cada um de nós, uma história de fé, esperança e renovação constante. Imagine um mundo em que, à medida que os anos passavam, a perfeição original se via obscurecida pelo surgimento de atitudes e comportamentos que distorciam a relação entre o homem e o divino. Nos primórdios da existência humana, segundo os relatos antigos, tudo parecia ter começado de forma tão pura e promissora que a luz da inocência brilhava em cada olhar. Mas, à medida que as gerações avançavam, algo começou a mudar. A bondade e a fé foram se mesclando com o orgulho, a inveja e a rebeldia. Essa transformação, frequentemente narrada com palavras que evocam tanto assombro quanto tristeza, é o que hoje conhecemos como a corrupção e a queda da humanidade. Naquele tempo remoto, os primeiros seres humanos desfrutavam de uma existência que, aos olhos de muitos, parecia estar em sintonia com a ordem natural e com o plano divino. Acredita-se que a proximidade com o sagrado permitia que cada ação tivesse um propósito maior, que cada decisão se baseasse na comunhão com um Criador benevolente. No entanto, a liberdade que lhes havia sido concedida para explorar e viver de acordo com sua natureza também abria caminho para escolhas que, ao longo do tempo, se deturpavam e se distorciam. A princípio, a humanidade parecia caminhar em harmonia, vivendo sob um céu em que os sinais divinos se manifestavam de maneira direta. Mas, conforme o tempo avançava, a tentação de desobedecer e de buscar conhecimento e poder, por conta própria, foi ganhando terreno. A ideia de que poderiam agir sem restrições, sem se preocupar com as consequências ou sem levar em conta a vontade do Criador, foi se espalhando como uma sombra sobre a inocência inicial. Um dos episódios mais impactantes que ilustram essa transformação é a história de Caim e Abel. Nesse relato, vemos como, desde muito cedo, a inveja pôde criar raízes profundas no coração humano. Caim, consumido pelo ressentimento ao ver que suas ofertas não eram aceitas com a mesma devoção que as de seu irmão, deixou-se levar pela ira e pelo desespero. Esse episódio, mais do que uma simples anedota, simboliza o início de um caminho de autodestruição e rebeldia. A incapacidade de Caim de lidar com suas emoções e seu desejo de se destacar a qualquer custo marcaram o começo de uma tendência que se repetiria de inúmeras formas ao longo da história. Mas a história da humanidade antediluviana não se limita apenas a esse relato. Textos antigos falam de uma geração inteira que, à medida que os anos e os séculos passavam, se afastava progressivamente do caminho da retidão. Naquele tempo, a vida era tão longa que as pessoas podiam presenciar o desenvolvimento de costumes e tradições que, sem que percebessem, minavam a essência do que significava viver em comunhão com o divino. A existência prolongada, que a princípio era um dom, transformou-se em uma espécie de fardo no qual o conhecimento e a experiência não se traduziam necessariamente em sabedoria. A corrupção começou a se manifestar em pequenos detalhes. Na arrogância daqueles que, por terem vivido tantos anos, se julgavam sábios e superiores aos demais. Na indiferença diante dos ensinamentos divinos, e na crescente tendência de buscar prazeres e ambições mundanas
em detrimento da espiritualidade. Com o tempo, essas atitudes foram se multiplicando, e o que antes era uma pequena faísca de desobediência transformou-se em um incêndio que ameaçava destruir a harmonia do mundo. Os relatos afirmam que a humanidade começou a perder o contato com a verdadeira essência da fé. Esqueceram-se da comunicação direta com o Criador, daquela sensação de estar em constante diálogo com o divino. Os sinais que antes iluminavam seu caminho tornaram-se confusos, e o povo começou a justificar suas ações com base em desejos pessoais e em interesses egoístas. Assim, a pureza original foi sendo contaminada por um orgulho desmedido e uma confiança cega no próprio julgamento, deixando de lado a humildade que sempre deveria caracterizar aqueles que buscavam a verdade. Essa queda se fez evidente em muitas áreas da vida. Na esfera social, a coesão que outrora unira as comunidades foi substituída por rivalidades, conflitos e lutas internas. A violência, que parecia algo alheio à existência a princípio, passou a marcar o dia a dia das relações humanas. As disputas por poder, riqueza e controle tornaram-se a norma, e a solidariedade, que fora um pilar fundamental da convivência, deu lugar a atitudes individualistas e destrutivas. No âmbito espiritual, a ruptura foi igualmente profunda. A fé, que havia sido uma ponte entre o homem e o divino, viu-se comprometida por uma espécie de cegueira moral. O povo começou a buscar explicações em tradições e mitos que justificassem comportamentos errados, e a veneração genuína deu lugar a rituais vazios e a uma religiosidade que, em muitos casos, se centrava mais na aparência do que no conteúdo. Esse distanciamento da espiritualidade autêntica foi o prelúdio de uma era de trevas, em que o julgamento divino parecia iminente. Alguns eruditos argumentam que a longa vida daquelas primeiras pessoas pode ter contribuído, ironicamente, para essa degradação moral. Imagine poder viver por séculos. A acumulação de experiências, boas e más, sem dúvida deixa marcas profundas na alma. A sabedoria que se esperava acompanhar a existência prolongada foi ofuscada por uma saturação de vivências, na qual o excesso de tempo favorecia um desgaste espiritual. A capacidade de aprender e crescer transformou-se, em alguns casos, em uma barreira à renovação, e o que deveria ser uma bênção converteu-se em uma oportunidade para que o ego e a vaidade assumissem o controle. A presença de forças sobrenaturais naqueles tempos também desempenhou um papel crucial nessa queda. Os relatos antigos mencionam a existência de seres de luz e de sombra, anjos e anjos caídos, que interagiam com a humanidade de formas que hoje nos parecem quase mitológicas. Alguns interpretam esses episódios como a representação de uma luta interna na alma da humanidade, enquanto outros os veem como eventos literais que marcaram o rumo da história. Seja como for, a influência desses seres contribuiu para a difusão de atitudes que favoreciam a desobediência e o distanciamento da ordem divina. O orgulho e a autoconfiança desmedida tornaram-se motores de uma transformação que, de forma lenta mas inexorável, levou a humanidade a perder o caminho. Os ensinamentos que antes serviam de farol foram sendo distorcidos, e os ideais de justiça, compaixão e humildade foram substituídos por um desejo insaciável de poder e reconhecimento. Essa mudança não foi instantânea, mas um processo gradual, como a erosão silenciosa de uma rocha exposta ao vento e à chuva. Cada ato de desobediência, cada pequena traição à fé original, somava-se a um acúmulo de erros que, ao final, tornaram inevitável a ruptura com a pureza do início. A sociedade daquela época, marcada pela longevidade e continuidade de gerações, viu-se presa em um ciclo no qual passado e presente se misturavam em uma dança de glória e decadência. Os relatos falam de uma humanidade que, apesar de sua imensa capacidade de amar e criar,
deixou-se levar pela sedução do mundano. Esqueceu-se da grandeza que implicava viver em comunhão com o sagrado e optou por caminhos que, embora prometessem gratificações imediatas, afastavam-nos da verdadeira essência da vida. Nesse panorama, a corrupção moral se manifestou de formas que hoje nos parecem impactantes. As famílias, que deveriam ser o refúgio da fé e da solidariedade, fragmentaram-se em disputas e rancores. Amigos e vizinhos, que antes compartilhavam conquistas e tristezas, passaram a se ver como concorrentes em uma corrida sem fim por reconhecimento e superioridade. A confiança, qualidade tão essencial ao tecido social, foi corroída pela desconfiança e pela inveja. Comunidades inteiras se dividiram, e a harmonia que caracterizara os primeiros dias converteu-se em um cenário de desconfiança e isolamento. Em meio a todo esse caos moral, a voz de Deus, que havia sido clara e direta, começou a perder força diante do estrondo das más ações e dos corações endurecidos. As advertências, que no princípio soavam como melodias de esperança e orientação, foram abafadas pelo barulho da desobediência. A humanidade, ao se distanciar do que era justo e verdadeiro, transformou-se em um reflexo distorcido da criação ideal. Cada pecado, cada ato de rebeldia, somava-se a uma espiral descendente que parecia não ter fim, preparando o terreno para um julgamento iminente e devastador. Alguns teólogos e estudiosos defendem que esse processo de corrupção foi, de certo modo, inevitável. A liberdade concedida ao homem, esse dom tão precioso, também continha o risco da autodestruição. A capacidade de escolher, de agir segundo o próprio julgamento, foi tanto uma bênção quanto uma maldição. Quando exercida com humildade e respeito, levava à grandeza e ao cumprimento do propósito divino. Quando usada para fins egoístas e arrogantes, resultava na perda da graça e no distanciamento do Criador. Assim, a corrupção e a queda da humanidade não foram eventos isolados, mas o resultado de uma acumulação de pequenas transgressões que, com o tempo, se transformaram em um abismo impossível de ignorar. Os antigos sabiam, no fundo de seu ser, que algo estava errado. Os sinais estavam por toda parte. No ar carregado de tensão, na terra que tremia sob o peso do pecado, nos corações que pulsavam no compasso de uma desilusão crescente. A degradação moral, que a princípio poderia ter passado despercebida, converteu-se em uma crise de proporções épicas. Em alguns relatos, disse que até a natureza começou a sofrer por causa da corrupção humana. As tempestades tornaram-se mais intensas, os rios transbordaram e as colheitas murcharam. Não era apenas a alma da humanidade que estava em perigo. Era o próprio equilíbrio de toda a criação. A terra, que havia sido um testemunho do amor e da proteção divinos, começava a exibir cicatrizes, como se o próprio Criador lamentasse a perda daquela harmonia primigênia. A queda da humanidade tornou-se um alerta eterno. O preço de desobedecer e de se afastar da verdade é muito alto. A história antediluviana nos mostra que, quando o orgulho e a ambição assumem o controle, a humanidade se desvia de seu rumo e arrasta consigo o caos e a destruição. Cada geração que sucumbiu à tentação do poder e do prazer imediato deixou um rastro inapagável de dor e sofrimento. A fé, que em algum momento fora o motor da vida, foi enfraquecendo até quase se extinguir em meio à escuridão. Apesar de tudo, em meio a essa espiral de decadência, houve também momentos de luz. Alguns indivíduos, movidos por uma fé inabalável e por um desejo profundo de viver em comunhão com o divino, recusaram-se a ser arrastados pela corrente de corrupção. Eram aqueles que, mesmo em tempos de crise, mantinham viva a chama da esperança e da retidão. Essas almas corajosas tornaram-se faróis de luz
em uma era sombria, recordando a todos que, embora o caminho pareça difícil, sempre existe a possibilidade de redenção. Mas, em termos gerais, a queda da humanidade foi o prelúdio de uma mudança drástica, o anúncio de um julgamento que não poderia ser adiado. Cada transgressão, cada ato de desobediência tecia uma rede de culpa que, no fim das contas, tornou inevitável que o Criador agisse para restaurar a ordem perdida. A soma dos pecados, a mistura de ambição desmedida e o esquecimento da verdadeira fé converteram-se no estopim de uma catástrofe iminente. Os relatos antigos mostram que, quando o equilíbrio se rompe de maneira tão radical, a intervenção divina não é mais do que uma consequência inevitável. Essa corrupção, tão profunda e abrangente, deixou a humanidade em um estado de desconexão total. Os ideais de compaixão, justiça e humildade foram deixados de lado, enquanto o egoísmo e a vaidade se estabeleceram como novas leis. Criou-se um abismo intransponível entre o que o homem era capaz de fazer por si mesmo e o que realmente precisava para viver em comunhão com o divino. Nesse ponto, o julgamento tornava-se palpável, e a única saída era um reinício total, uma purificação que, embora dolorosa, prometia abrir as portas para um novo começo. Em resumo, a corrupção e a queda da humanidade no mundo antediluviano refletem a má utilização da liberdade e a incapacidade de manter o contato com o sagrado. É uma história de contrastes, em que a grandeza inicial foi ofuscada pela sombra da desobediência e em que cada erro, cada transgressão, foi mais um passo em direção à ruptura inevitável. Hoje, ao recordar esses relatos, somos convidados a aprender com a história, a valorizar a fé e a humildade, e a lembrar que a verdadeira grandeza está em viver em harmonia com o plano divino. Essa lição, tão antiga quanto a própria humanidade, continua ecoando em nossos dias. A história da queda nos lembra de que, não importa o quanto avancemos, nem quanta sabedoria acumulemos, a base de tudo deve ser a humildade e o reconhecimento de nossa dependência de um poder superior. É um chamado a não esquecer que cada ação tem consequências, que cada decisão que tomamos afeta não apenas nosso destino, mas também o equilíbrio do mundo ao nosso redor. Assim, ao adentrar a história da corrupção e da queda da humanidade, nos deparamos com uma narração carregada de advertências, de ensinamentos e de uma profunda reflexão sobre o que significa viver em comunhão com o divino. É um convite a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer nossas próprias fraquezas e a buscar a renovação que só a fé sincera pode oferecer. Pois embora o passado antediluviano nos fale de tempos em que a vida parecia eterna e a conexão com o sagrado, inquebrantável, também nos mostra que o preço da desobediência é alto demais. Em última análise, a história da corrupção é um espelho que nos convida a questionar. Aprendemos com os erros do passado? Estamos dispostos a reconhecer nossas falhas e a buscar o caminho da redenção? A resposta a essas perguntas não apenas define nosso presente, mas traça o rumo de nosso futuro. Cada pequeno ato de fé, cada decisão de viver em coerência com os valores divinos, tem o poder de transformar o curso de nossas vidas e, talvez, evitar que repitamos os erros daqueles tempos de trevas. Que essa reflexão sobre a corrupção e a queda da humanidade nos inspire a abraçar uma vida repleta de fé, humildade e busca constante do que realmente importa. Que nunca esqueçamos que, apesar das sombras do passado, a luz da verdade e da esperança continua brilhando, convidando-nos a um renascimento em que a comunhão com o divino seja a força que guia cada um de nossos passos. Imagine um momento em que a Terra, saturada de corrupção e desobediência, se encontra à beira do colapso total. Foi assim que, em um tempo remoto, quando os corações dos homens se endureceram e a maldade se espalhou como uma sombra inevitável.
a intervenção divina se tornou necessária para restaurar a ordem e a pureza. O dilúvio não foi simplesmente um cataclismo natural, mas um ato de justiça e, ao mesmo tempo, de misericórdia. Um reinício da criação, que apesar da dor e da devastação, abria caminho para um novo começo. A história relata que, em meio à crescente corrupção, Deus decidiu que era hora de agir. Não se tratava de um castigo arbitrário, mas de uma resposta a uma humanidade que havia esquecido suas origens e se distanciado da senda da retidão. Nesse cenário, surge a figura de Noé, um homem justo e obediente, que se destacou em meio a uma geração mergulhada na depravação. Noé recebeu o chamado divino para construir uma arca, uma embarcação extraordinária, que, segundo os relatos, seria o meio de salvar a vida daqueles que ainda podiam encontrar graça diante de Deus. A ordem chegou de forma clara e contundente. Construa uma arca de madeira resistente, cubra-a com betume para que seja impermeável e faça compartimentos que permitam abrigar cada espécie de animal. Imagine a magnitude desse mandato, não apenas em termos de engenharia, mas como um ato de fé e obediência. Noé, sem hesitar, dedicou-se à tarefa, sabendo que cada martelada e cada prego fixado eram uma declaração de seu compromisso com a vontade divina. Durante anos, em meio às zombarias e ao ceticismo de seus contemporâneos, ele trabalhou incansavelmente, demonstrando que, quando confiamos no plano de Deus, até o impossível se torna alcançável. O processo de construção da arca tornou-se um símbolo poderoso de redenção e esperança. Cada tábua, cada medida, estava impregnada pelo espírito de obediência e pelo desejo de preservar a criação. Os detalhes, tão precisos que hoje nos parecem milagrosos, refletiam a intenção divina de salvar o que ainda era digno de viver. Disse que a arca media aproximadamente 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, dimensões que, convertidas para nossas medidas atuais, sugerem uma estrutura imponente, capaz de abrigar inúmeros seres vivos. Mas o que realmente importava era a mensagem que transmitia. A de que Deus, em sua infinita sabedoria, tinha o poder de reiniciar o curso da história e conceder uma nova oportunidade à humanidade. O dilúvio em si foi um fenômeno de proporções colossais. Conta-se que as águas começaram a romper a terra com uma fúria jamais vista, cobrindo montanhas e vales, arrasando cidades e deixando atrás de si uma paisagem irreconhecível. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar, uma tempestade que parecia não ter fim. Cada gota de água nesse relato trazia consigo a manifestação da justiça divina, limpando a terra da iniquidade acumulada ao longo de gerações. A intensidade do dilúvio, contudo, não se limitou à quantidade de água que inundou a terra. Também se fala da força das águas, de como romperam barreiras naturais e transformaram a paisagem de forma irreversível. Os relatos antigos descrevem cenas de caos em que tudo o que o homem havia construído foi varrido, e a natureza, em sua fúria, mostrava-se implacável. Não era apenas um dilúvio físico, mas também um dilúvio de purificação, em que o mal se dissipava diante do poder do divino. Durante esse período, a arca flutuava sobre as águas, sendo o único refúgio para a vida que Deus decidiu preservar. A embarcação, carregada de fé e esperança, tornou-se um símbolo de salvação em meio à destruição. Dentro dela, Noé, sua família e um exemplar representativo de cada espécie esperavam em silêncio, confiando que o plano divino se cumpriria. A imagem da arca navegando em um oceano de destruição é, sem dúvida, uma das mais impactantes da Bíblia. Um lembrete de que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há uma centelha de luz que pode nos guiar a uma nova aurora. Existem teorias e especulações modernas que tentam dar uma explicação científica a esse relato.
Alguns pesquisadores sugerem que grandes inundações podem ter ocorrido em épocas remotas e influenciado as narrativas mitológicas de diferentes culturas. Embora a veracidade científica de um dilúvio universal continue sendo objeto de debate, o fato é que a história, tal como chegou até nós, contém uma mensagem que transcende uma simples explicação natural. A mensagem de que a justiça divina não tarda a se manifestar e de que, por vezes, é necessária uma limpeza profunda para que se abra caminho à renovação. A intervenção divina por meio do dilúvio também nos fala da capacidade de Deus de julgar e, ao mesmo tempo, de redimir. Apesar da magnitude do castigo, o dilúvio trouxe a possibilidade de um recomeço, de uma terra purificada em que a humanidade pudesse, em um novo início, aprender com seus erros. Esse ato de reinício não foi um abandono, mas uma promessa. A promessa de que, após a tormenta, haveria uma nova oportunidade de viver em harmonia com os desígnios divinos. A narrativa do dilúvio nos convida a refletir sobre a importância da obediência e da fé. Noé, ao seguir as instruções de Deus sem hesitação, tornou-se um exemplo vivo do que significa confiar plenamente no plano divino, mesmo quando a lógica humana sugere o contrário. Sua história é o testemunho de que, quando o coração está em sintonia com o sagrado, as provas mais duras podem ser superadas. Cada pedrinha da arca, cada prego e cada jornada de trabalho foram lições de perseverança e devoção. E hoje seu exemplo continua a inspirar aqueles que buscam uma vida pautada pela fé e pela obediência a um propósito maior. Durante o dilúvio, enquanto as águas devastavam tudo em seu caminho, reinava o silêncio na arca. Dentro daquele refúgio flutuante, sentia-se uma calma estranha, uma paz que contrastava com o caos exterior. Era como se, em meio à fúria da natureza, a presença divina criasse um oásis de serenidade. Essa calma interior não era apenas fruto da fé de Noé e de sua família, mas também uma manifestação da promessa de salvação que Deus havia feito. A cada dia que passava, apesar da incerteza e do temor, reafirmava-se a certeza de que, ao término daquela tempestade, a vida voltaria a florescer na terra. A espera na arca foi um tempo de reflexão e de preparação para um futuro que, embora incerto, prometia uma renovação total. Os relatos falam de fases em que a água começou a recuar lentamente, revelando os primeiros sinais de terra seca. Esse recuo das águas foi, para muitos, um símbolo de esperança. A ideia de que, depois da tormenta, sempre chega a bonança. Abrir uma janela na arca e soltar um corvo, e depois uma pomba, marcou o início dessa transição. Cada voo era uma busca por terra firme, por um indício de que o castigo havia chegado ao fim e de que uma nova era se aproximava. Disse que a primeira pomba que saiu da arca voltou com um ramo de oliveira no bico, um sinal inequívoco de que a terra voltava a recuperar sua fertilidade. Esse simples gesto converteu-se em um símbolo universal de paz e da promessa de um novo começo. A oliveira, em muitas culturas, representa a vida, a paz e a esperança, e nesse contexto, foi a confirmação de que o julgamento divino havia cumprido seu propósito, limpar a terra da iniquidade acumulada e deixá-la pronta para ser habitada novamente. A restauração da terra, após o dilúvio, foi um processo gradual, uma transição em que o mundo se reconfigurou. A geografia sofreu mudanças drásticas. Montanhas, rios e vales se transformaram, e a criação, em sua imensidão, parecia estar sendo reescrita pela mão do Criador. Esse recomeço não foi apenas um apagar e começar de novo, mas uma oportunidade para que a humanidade, no futuro, pudesse viver sob uma aliança renovada. Uma aliança que prometia a continuidade da vida e a possibilidade de redenção diante dos olhos de Deus. No relato bíblico, depois que as águas retrocederam por completo e a terra secou,
Deus se dirigiu a Noé e a sua família com palavras de esperança e de promessa. Estabeleceu-se um pacto, simbolizado pelo arco-íris, que garantia que a terra não voltaria a ser destruída da mesma forma. Esse pacto é, sem dúvida, uma das imagens mais comoventes e cheias de significado de toda a narrativa. Um lembrete eterno de que, embora a justiça divina possa ser severa, sua misericórdia é infinita. O arco-íris, com suas cores vibrantes, ergue-se como o símbolo dessa promessa, um sinal visível de que, mesmo após o julgamento mais rigoroso, há sempre a possibilidade de um recomeço. O dilúvio, portanto, não é apenas uma história de destruição, mas também de regeneração. É uma história em que a devastação cede lugar à esperança, em que a purga do mal permite que o bem volte a florescer. A intervenção divina apresenta-se como um ato de amor, um ato em que Deus, ao limpar a terra da corrupção, deixa espaço para que a vida renasça em um ciclo eterno de fé e obediência. A lição que podemos extrair desse acontecimento é que, por vezes, é preciso passar por grandes dificuldades e mudanças para que possamos avançar rumo a um futuro melhor. Para muitos crentes, o relato do dilúvio é um convite à reflexão sobre a importância da humildade e da obediência. É um lembrete de que, quando nos afastamos do que é correto, quando a corrupção e o egoísmo prevalecem, as consequências podem ser catastróficas. Entretanto, também é uma demonstração de que, quando nos voltamos para Deus com um coração sincero, a possibilidade de redenção está sempre presente. A história de Noé é a prova de que a fé pode salvar, de que a perseverança e a devoção podem ser os instrumentos para atravessar até as tempestades mais ferozes. Ao longo desses dias de dilúvio, enquanto as águas seguiam seu curso implacável, poder-se-ia pensar que tudo estava perdido. Mas a arca, esse refúgio construído com tanto empenho e fé, converteu-se no salvaguarda de um futuro que, embora incerto, trazia uma segunda chance à humanidade. Cada dia dentro da arca foi uma lição de paciência e de confiança. Um lembrete de que, às vezes, o caminho para a redenção passa por enfrentar a adversidade com a certeza de que Deus está agindo em silêncio, preparando um novo início. Existem até relatos e tradições que sugerem que, durante o dilúvio, o tempo na arca era percebido de forma diferente. Alguns acreditam que aqueles dias se converteram em um período de introspecção profunda, em que a família de Noé pôde refletir sobre o sentido da existência, sobre a fragilidade da vida e sobre a imensidão do amor divino. Nesse ambiente de reclusão e silêncio, o eco das orações e súplicas misturava-se ao rugido das águas, criando uma sinfonia que, para aqueles que ali estavam, era a própria manifestação da presença de Deus. Quando as águas começaram a diminuir, a tensão e a ansiedade dentro da arca se transformaram em um renovado sentimento de esperança. Os dias em que a arca parecia à deriva em um mundo submerso na desolação, deram lugar a uma tranquilidade que anunciava o regresso da vida à terra. A liberação da pomba, em várias ocasiões, foi o marco dessa mudança. Cada voo era um sinal de que, pouco a pouco, a terra voltava a respirar. A pomba, portadora do ramo de oliveira, converteu-se no emblema da restauração, da promessa implícita de que, depois da catástrofe, a criação se renovaria em um ciclo infinito de morte e renascimento. O dilúvio, em sua essência, é uma história de contrastes, um dilúvio de destruição que abre caminho para um rio de esperança. Uma intervenção divina que, apesar de sua severidade, traz em si a semente do perdão. É essa dualidade que torna o relato tão poderoso e tão atual até hoje. Ele nos convida a refletir sobre a necessidade de limpar nosso próprio interior, sobre a importância de reconhecer nossas falhas e de buscar a renovação a cada passo de nossa existência. Na narrativa do dilúvio,
encontramos também uma lição sobre o poder do sacrifício e da obediência. Noé, com sua arca, nos ensina que o verdadeiro caminho para a salvação passa por agir com fé e determinação, mesmo quando o mundo ao redor parece imerso no caos. Seu exemplo é um farol para todos que, em meio às tempestades da vida, buscam refúgio na palavra e na promessa de Deus. A construção da arca foi, em muitos sentidos, um ato de rebeldia contra a inércia do pecado, uma declaração de que, ainda que o mundo sucumba às trevas, sempre haverá quem escolha a luz. Por fim, o pacto estabelecido após o dilúvio é a culminação de toda essa intervenção divina. O arco-íris, que enfeita o céu depois da tormenta, não é apenas um fenômeno natural, mas a manifestação visível da promessa de Deus. Uma promessa de que, apesar das transgressões e da desobediência, a vida sempre terá uma segunda oportunidade. É um lembrete eterno de que o julgamento, por mais severo que seja, vem acompanhado da possibilidade de redenção e de um recomeço. Em última análise, a intervenção divina por meio do dilúvio é uma narrativa que nos convida a compreender a magnitude da justiça e da misericórdia de Deus. É a história de como, em meio à corrupção e ao caos, abriu-se um caminho para que a vida renascesse, para que a fé prevalecesse e para que a ordem divina fosse restaurada na terra. Esse relato, repleto de imagens poderosas e simbolismos profundos, continua a inspirar aqueles que buscam respostas e os que anseiam por uma conexão mais profunda com o sagrado. Cada palavra do relato do dilúvio nos desafia a olhar além do evidente, a questionar a fragilidade de nossa existência e a valorizar o dom da redenção. Lembra-nos de que, embora o mundo possa parecer caótico e transbordado de corrupção, há sempre uma mão divina disposta a nos guiar rumo à luz. Há sempre um novo começo à espera, mesmo depois da mais implacável das tormentas. Embora o relato do mundo antediluviano e do dilúvio possa parecer distante e remoto, suas lições têm uma relevância surpreendente para nossos dias. O que podemos aprender com aqueles tempos é, sobretudo, o valor da obediência e a importância de viver em consonância com os desígnios de Deus. A história de Noé, sua fé e sua determinação em construir a arca em meio à incredulidade geral, nos convida a refletir sobre nossa própria relação com o divino. Em um mundo em que muitas vezes buscamos respostas na tecnologia, na ciência e nos confortos materiais, o relato do dilúvio nos recorda que o mais importante é a fé e a obediência. Hoje, quando enfrentamos desafios que parecem intransponíveis, sejam problemas ambientais, crises sociais ou conflitos internos, podemos olhar para essa história e nela encontrar uma lição de esperança. Assim como a arca foi o meio para salvar a vida na terra, também nós podemos encontrar, na obediência a Deus, a chave para superar as adversidades. Alguns estudiosos sugeriram que, em nossa era moderna, podemos estar enfrentando fenômenos que, embora diferentes em escala, têm certa semelhança com os desastres naturais descritos nos relatos antediluvianos. Embora essas ideias não tenham comprovação conclusiva, são provocadoras e nos convidam a ficar atentos aos sinais ao nosso redor. A lição deixada pelo dilúvio é clara. Quando nos afastamos do que é correto, quando a corrupção e o egoísmo imperam, as consequências podem ser devastadoras. Mas ainda assim, há sempre um caminho de volta, um meio de renovar nossa fé e reconstruir nossas vidas sobre alicerces sólidos. Inspirados pelos ensinamentos de grandes pregadores e líderes de fé, recordamos as palavras de encorajamento que ressoaram em sermões e mensagens de esperança ao longo dos anos. Essas reflexões nos convidam a não nos deixarmos abater pelo desespero, mas a confiar que, apesar das dificuldades, há sempre uma promessa de redenção e restauração. A história do dilúvio não é apenas uma advertência,
mas também um convite a viver de maneira íntegra, a valorizar a vida e a nos comprometermos com um caminho de transformação pessoal. O dilúvio foi um ato de julgamento, sim, mas também marcou o início de algo novo. Quando as águas recuaram e a arca se acomodou sobre os montes, a terra começou a secar, dando lugar a um mundo renovado e a uma oportunidade de reconstrução. A aliança que Deus estabeleceu com Noé, simbolizada pelo arco-íris, é um lembrete eterno de que, após o castigo, sempre vem a restauração. Essa aliança não apenas garantia que a terra não seria destruída novamente pelas águas, mas também representava a promessa de um novo relacionamento entre Deus e a humanidade. É uma mensagem de esperança, de que, apesar de nossos erros, há sempre uma segunda chance de vivermos de acordo com os desígnios divinos. O sinal do arco-íris, com suas cores vibrantes, é um convite a lembrar que toda tempestade, por mais intensa que seja, chega ao fim, e que há sempre um sol radiante à nossa espera. Os ensinamentos desse período nos levam a valorizar o julgamento divino como um ato de justiça, mas também a enxergar nele a semente da redenção. É um chamado a examinarmos nossas próprias vidas, a identificar as áreas em que nos desviamos e a buscarmos reparação. A restauração que se seguiu ao dilúvio é uma metáfora poderosa do que cada um de nós pode experimentar ao decidir voltar seu coração para o que realmente importa: a fé, a obediência e a renovação espiritual. Hoje em dia, quando muitos se sentem abatidos pelos erros do passado ou pela incerteza do presente, o relato do dilúvio nos lembra de que Deus sempre está disposto a recomeçar. Ensina-nos que, mesmo quando tudo parece perdido, há a oportunidade de renascer, de reconstruir e de viver em plenitude. É uma mensagem que ecoa profundamente, especialmente em tempos em que a humanidade enfrenta crises ambientais, sociais e espirituais. Chegamos ao final de nosso percurso pela história antediluviana, descobrindo um mundo repleto de mistérios, desafios e ensinamentos profundos. Desde a incrível longevidade dos primeiros patriarcas até a purificação devastadora que foi o dilúvio, cada parte desse relato nos convida a refletir sobre nossa própria existência e sobre como vivemos nossa relação com Deus. A lição mais importante que podemos extrair de todo esse relato é que a obediência e a fé são a chave para enfrentar as adversidades. Assim como Noé confiou na mensagem divina e agiu com determinação em meio a um mundo corrompido, também nós podemos encontrar em nossa vida a força para superar qualquer obstáculo. Este é o momento de avaliar nosso caminho, de nos perguntarmos se realmente vivemos segundo os desígnios divinos ou se, pelo contrário, nos deixamos conduzir pelo egoísmo e pela desesperança. Convido você, caro ouvinte, a reservar um momento para refletir sobre o que ouviu hoje. Quais áreas de sua vida precisam desse toque de fé, dessa injeção de esperança que só Deus pode oferecer? Você está disposto a dar o passo rumo à mudança, confiando que, apesar dos erros do passado, o futuro pode ser brilhante se for fundamentado na obediência e no amor? Lembre-se de que este relato não é apenas uma história antiga, mas um chamado vivo à transformação pessoal. Assim como o dilúvio trouxe consigo uma limpeza e a oportunidade de começar de novo, você também tem a chance de renovar seu espírito e viver com propósito. A história do mundo antediluviano nos ensina que, embora as circunstâncias pareçam esmagadoras, há sempre a possibilidade de redenção e de um novo começo. Não se prenda à nostalgia ou ao desespero, mas abra seu coração à esperança. Permita que as lições daquele tempo, as reflexões dos grandes pregadores e os ensinamentos divinos guiem você a uma vida cheia de fé, amor e renovação. E lembre-se, cada pequeno ato de fé, cada passo de obediência,
tem o poder de transformar não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Se você deseja se aprofundar ainda mais nesses temas, convido-o a consultar as passagens bíblicas mencionadas ao longo deste vídeo. Desde o livro de Gênesis, onde se narra a história do dilúvio, até os ensinamentos dos evangelhos e das epístolas, cada texto oferece uma perspectiva única sobre fé, obediência e redenção. Além disso, há inúmeros livros e sermões que abordam esse assunto a partir de diferentes ângulos, alguns inspirados nos ensinamentos de figuras como Billy Graham, que souberam transmitir com clareza e paixão a mensagem de esperança que brota da palavra de Deus. Lembre-se de que o conhecimento é uma ferramenta poderosa e que, ao estudar esses textos, você não apenas enriquecerá seu entendimento, mas também seu espírito. Estimulo-o a explorar, pesquisar e permitir que essa história o inspire a viver de modo mais pleno e consciente. Ao chegarmos ao fim dessa viagem no tempo, é impossível não sentir uma profunda conexão entre o mundo antediluviano e nossa realidade atual. Embora milênios nos separem, as mensagens que emergem desses relatos são tão atuais quanto sempre foram. A luta entre o bem e o mal, a importância da fé, a necessidade de obedecer e a promessa da redenção são temas que transcendem épocas e continuam a ressoar no coração daqueles que buscam uma vida plena e significativa. O relato do dilúvio não é apenas um registro de fatos passados. É um espelho em que podemos ver refletidas nossas próprias batalhas e anseios. Convida-nos a lembrar que, apesar dos erros e das quedas, há sempre um caminho de volta, uma chance de recomeçar. A imagem do arco-íris, com suas cores brilhantes e sua promessa eterna, é um lembrete de que, após cada tempestade, sempre vem a calmaria, sempre há um novo amanhecer. A fé, essa força silenciosa, mas poderosa que tem guiado a humanidade ao longo da história, é o laço que une o antigo ao moderno. Hoje, mais do que nunca, em um mundo que às vezes parece imerso em confusão e incerteza, precisamos nos agarrar a essa fé, a certeza de que Deus tem um plano para cada um de nós. A história do mundo antes do dilúvio nos chama a estar atentos às nossas ações, a viver com integridade e a buscar sempre o equilíbrio que só se alcança quando se vive em harmonia com os desígnios divinos. Cada passo que damos, cada decisão que tomamos, tem o potencial de deixar uma marca profunda em nossa vida e na vida de quem nos cerca. Não subestime o poder de um pequeno ato de fé, pois, como vimos, até o que é mais humilde pode se tornar extraordinário quando está nas mãos de Deus. Assim como o dilúvio purificou a terra, você também tem a oportunidade de limpar o seu coração, renovar seu espírito e começar de novo, certo de que cada dia é uma nova chance de se aproximar do que realmente importa. Que esta mensagem o inspire, o encha de esperança e o motive a viver com uma fé inabalável, sabendo que, assim como naqueles tempos remotos, Deus continua agindo em cada um de nós, guiando-nos rumo a um futuro cheio de luz e promessas cumpridas. Percorremos juntos uma jornada por um dos episódios mais enigmáticos e fascinantes da história bíblica: o mundo antes do dilúvio. Desde a incrível longevidade dos patriarcas e a atmosfera misteriosa que poderia ter protegido a vida naqueles tempos, até a corrupção que levou à necessidade de um reinício total por meio do dilúvio, cada parte desse relato nos oferece ensinamentos profundos e atemporais. Lembremos sempre de que, embora a história antediluviana se apresente com tons de lenda e mistério, seus ensinamentos são muito reais e aplicáveis às nossas vidas atuais. Fala-nos da importância da fé, da necessidade de obediência e do poder transformador de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sobrecarregadoras. A história de Noé e de sua arca é um testemunho vivo de que, quando escolhemos trilhar o caminho da retidão, podemos superar
qualquer adversidade. Hoje, convido você a acolher esses ensinamentos e a refletir sobre o que eles significam para a sua vida. Como aplicar a lição de um novo começo à sua própria trajetória? Quais áreas precisam daquele toque de fé e renovação que só a obediência ao divino pode oferecer? Não importa quão sombria pareça a situação, há sempre uma luz no fim do túnel, sempre uma oportunidade de reconstruir e viver em plenitude. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem através do tempo e da fé. Esperamos que este relato não apenas o tenha entretido, mas também o tenha motivado a buscar uma vida mais profunda, a confiar na provisão de Deus e a reconhecer que, em cada pequeno detalhe, se esconde uma mensagem eterna de esperança e redenção. Que Deus o abençoe e o guie a cada passo de seu caminho.